Paz, amado pastor, e seja bem-vindo. Sou o pastor Malson Darley e vamos continuar aquela nossa conversa, né? Hoje sobre o capítulo 15, da qual a gente vai falar sobre os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, tranquilo? Vamos aqui pontuar, ventilar os principais assuntos sobre esse capítulo. Primeiro, Mateus, Marcos e Lucas, os quatro evangelhos, são um fenômeno único, literário e histórico. Certo? É como, imagina assim, para o escritor, ele fala o seguinte: para a gente harmonizar esses três livros, esses três evangelhos, imagina como se fosse uma nota de um teclado, como fosse um acorde. Em que sentido? Se eu ficar apertando a tecla só, ter um único som, a gente não vai ter uma melodia. Mas quando eu junto ali os três evangelhos, ao mesmo tempo, eu tenho um som perfeito, eu tenho uma melodia. Então ele fala que os três evangelhos, eles se complementam, tá? Um falta, o outro vai lá e completa. E quando eu faço um estudo dos três ao mesmo tempo, eu consigo ali ter a harmonia, ter uma melodia, né? É o que ele chama aí da verdadeira harmonia dos evangelhos, tá? Então ele fala que eles foram escritos no máximo em um espaço de poucas décadas entre um e outro. Não foi ali um intervalo grande, né? E mostra um misto de independência e individualidade. Então, cada evangelho que ele é independente, ele é individual, tá? Que tem intrigado muitos estudiosos durante séculos, né? Então, ele fala ali da crítica da forma, anota aí, ó, e da crítica da redação. Então, existem dois modos de analisar: a crítica da forma e a crítica da redação. O que é a crítica da forma? A crítica da forma, ele se concentra no período anterior aos evangelhos, né? Nas formas anteriores e na história das tradições sobre Jesus, tá? Então, a crítica da forma, ele vai se concentrar nos fatores históricos, nas tradições, na cultura, ali que deram origem, que antecederam, os fatores que antecederam os evangelhos. Já a crítica de redação, ela focaliza, né, ela dá ênfase os evangelhos de modo individual, ou seja, vou estudar Mateus ali, vou me concentrar só nele, depois Marcos, depois Lucas, não necessariamente nessa ordem, mas vai focar somente em um evangelho, não nos três, né? E ela é aplicada principalmente nos estudos dos evangelhos sinópticos, tá? Ou seja, a crítica da redação, ela é usada mais no estudo ali dos evangelhos sinópticos. Vamos lá, Mateus. Mateus, ele tem assim uma formatação parecida com a Torá, né? A Torá é dividida em cinco, o Pentateuco, né? A Torá é dividida em 5 livros. O evangelho de Mateus, ele pode ser dividido em 5 grandes discursos, né? Onde o primeiro discurso vai ali do capítulo 5 ao 7, o segundo grande discurso é o capítulo 10, o terceiro é o capítulo 13, o quarto é o capítulo 18 e o último discurso ali é o capítulo 24 e 25, né? Cada um dos quais há uma compilação cuidadosa das palavras de Jesus sobre um tema particular. Então, cada discurso desse, ele aborda um tema particular. O primeiro discurso, ele vai tratar sobre o discipulado. Isso já caiu uma vez na prova, tá? O segundo discurso vai falar sobre a missão. O terceiro é o discurso das parábolas. O quarto é um relacionamento. E o quinto é futuro, ou escatológico, ou apocalíptico, tá? Então, ele tem esses 5. Vamos lá? Relembrar os 5 discursos de Mateus: discipulado, missão, parábolas, relacionamento e futuro. Então, essa é a estrutura baseada ali no Pentateuco, né? Desse modo, Mateus retrata Jesus como sucessor, né, daqueles, ainda que superior, por intermédio do quais Deus conduziu seu povo no passado. Para Mateus, ele apresenta Jesus como sacerdote, profeta e rei, né? E um sábio, né? Então ele tem essas 4 características: profeta, sacerdote, rei e sábio, né? Mateus, como é que Mateus apresenta Jesus? Sacerdote, profeta e rei e sábio. Qual é a cristologia de Mateus?
A cristologia de Mateus, isso já caiu também, ó, é uma cristologia explícita, né? É uma forma do discurso, ele usa o Kai, né? O Senhor, né? Em Mateus. Então ele usa um discurso bem aberto. E outro detalhe, em Mateus ele tem uma doutrina da Trindade revelada. Em toda a Bíblia nós só temos duas passagens que mostram a Trindade de maneira clara no Novo Testamento, né? Só temos 2 versículos que mostram a Trindade de maneira clara. Um é em Mateus capítulo 28, 19, né? Que ele fala lá que é o momento que Mateus atinge ali o ápice, né, da sua revelação, né? Que ele fala que o Filho junto com o Pai e o Espírito Santo são objeto do compromisso da adoração cristã, né? Enfatiza ali particularmente o papel de Jesus como aquele que na história é a esperança de Israel. Então Mateus 28, 19 está ali uma das passagens que mostra a Trindade. E o outro lá é em Coríntios, né? Quando vai falar ali da ceia, beleza? Jesus e a lei. Como é que Mateus relaciona Jesus e a lei? Para Mateus ele não está preocupado em retratar uma atitude de Jesus em relação à lei. Pelo contrário, ele mostra a lei em relação a Jesus. Que coisa tremenda, né? Mas sim a lei se posicionando em relação a Deus, né? O cumprimento da lei é então não uma nova lei, certo? Mas um novo relacionamento com Deus. Foi o que Jesus veio realizar. Então Jesus não veio trazer uma nova lei, ou ele não veio revogar a antiga lei, pelo contrário, ele veio mostrar uma nova maneira de se relacionar com Deus com uma lei que ele estabeleceu. E como é que é visto Israel e a igreja na visão ali de Mateus? Somente Mateus inclui uma restrição explícita da missão de Jesus e de seus discípulos. Ou seja, que missão restrita é essa que ele fala? Ele fala que Jesus trouxe uma missão restrita. Por que missão restrita? Porque ele exclui quem não é judeu. Mateus ele fala assim, ó, eu, no caso Jesus falando, né, eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Ele mostra também que a parábola do pão que cai na barba e não é digno dar para os cachorros, né? Então ele fala da ovelha perdida da casa de Israel, né? Então ele, por causa disso, alguns acreditam que Mateus ele era um rabi convertido, né? A cristologia é a chave da interpretação que Mateus faz do Evangelho, entendeu? Incluindo particularmente sua opinião sobre a lei, Israel e sobre a igreja. Então esse é o ponto fundamental de Mateus, os 5 discursos, saber quais são os 5 discursos, que a cristologia é uma cristologia explícita, revelada, a Trindade chega ao ápice da sua teologia, ele mostra a Trindade na sua carta. Para ele, a lei é um novo relacionamento para com Deus. E Marcos para Lade foi o primeiro evangélico escrito, certo? E esse evangelho de Marcos, ele foi escrito ao discurso do apóstolo Pedro, né? Então Marcos traz uma teologia geográfica, é bom notar isso. Marcos ele traz uma teologia geográfica, e Marcos é o evangelho da ação, tem poucos discursos, tem poucas parábolas, ele vai contando, ele vai relatando o que Jesus foi fazendo, tá? Dentro da teologia geográfica de Marcos, todo o seu enredo acontece quase que na sua totalidade na Galileia, né? Portanto, é o local de revelação e de resposta, assim como Deus é o local da esperança para o futuro. A Galileia é onde acontece ali, né? Ele mostra a Galileia como lugar de esperança para o futuro e Jerusalém como lugar da rejeição e da morte, né? Ela é condenada por a sua incredulidade. Por isso aí um pouco da teologia geográfica, né? Enquanto a Galileia é o lugar da anunciação do Evangelho e da esperança, Jerusalém é o lugar da condenação e da morte de Cristo. Como é a cristologia de Marcos? A cristologia de Marcos é um filho de Deus, tá? Ele mostra Jesus como filho de Deus. É um título com o qual Marcos apresenta Jesus, filho de Deus, tá? Enquanto que Mateus é qual? O Cairo, Senhor, né?
Marcos escreveu para uma igreja que estava em perigo de entender de maneira errada a mensagem de Paulo. Lembrando que aqui, boas partes das cartas de Paulo já tinha escrito, né? Gálatas, Filemão e assim por diante, né? As próprias cartas de Paulo ofereceram ampla evidência de que esse evangelho estava sujeito a distorções por aqueles que se concentraram em seu tema da união dos crentes com o Senhor ressurreto. Para quem leu ali algumas cartas ali dos pais da fé, né, como a carta do pastor Hermes, né, de Clemente I, você vai ver que existe no início da história da igreja a ideia de que quando Paulo estava preso, ele pede para Lucas trazer João Marcos junto com os pergaminhos e os livros e a sua capa. Esse pergaminho da qual Paulo está se referindo seria o Evangelho de Marcos, né? E Marcos vai lá visitar Paulo. Então Marcos tem essa preocupação em escrever de maneira que as pessoas, os judeus convertidos ali, ele não tenha uma visão errada do que Paulo escreveu, né? Para Marcos também ele enfatiza muito o discipulado, né? O Evangelho de Marcos não é somente a história de Jesus, mas de Jesus e de seus discípulos, entendeu? Mostra que a teologia crucis, né, a teologia da cruz, aplica-se aos discípulos. Olha que interessante, assim como o mestre, bem diferente dos evangelhos de hoje, né? Então ele fala o seguinte, ó, a cruz não era só para Jesus, a cruz era também para nós, para os discípulos, né? Para termos um retrato vívido de Jesus em ação, devemos nos voltar para Marcos. Porém, para os ensinamentos de Jesus, precisamos consultar os outros evangelhos. Isso aqui que eu li agora é um trecho do livro de Ládima. Ele fala assim, ó, se nós quisermos ver a imagem vívida de Jesus em ação, Jesus agindo, nós temos que ler Marcos. Agora, se a gente quer ver os ensinamentos de Jesus, a gente vai ter que ler Mateus e Lucas. Que bacana, né? Porque Marcos é o evangelho da ação. Beleza? Assim terminamos o evangelho de Marcos, vamos para Lucas. Então, o evangelho de Marcos, como é que ele é? É o evangelho da ação. Ele é o evangelho da teologia, porque enquanto a Galileia traz a salvação, Jerusalém traz ali a ideia da condenação. Ele é um evangélico que traz Jesus como Filho de Deus, né? Ele também é um evangelho que tem o evangelho da discipulado, que mostra que nós também devemos sofrer a crucificação. E aí agora vamos falar sobre Lucas. Lucas, ele dá ênfase, anota isso, ele dá ênfase em oração e Espírito Santo. A ênfase do evangelho de Lucas é Espírito Santo e oração, Espírito Santo e oração, Espírito Santo e oração. E ele dá um foco digamos, nas minorias, né? Ele dá um foco ali nos trabalhos das mulheres, nos trabalhos ali dos pobres, das pessoas que eram colocadas à margem da sociedade, né? Então ele tinha a sua preocupação com os menos favorecidos na sociedade, os pobres, né? Os proscritos, as mulheres, as crianças, os samaritanos, tá? Então Lucas ele dá um foco de luz sobre essas pessoas, né? A teologia de Lucas é a teologia da história da redenção. E aí de novo voltando na história da redenção. Então para ele a história de Lucas, ele foca a história da redenção. A chave para a sua teologia é o seu conceito da história da salvação em 3 estágios. Primeiro, o período da preparação até a vinda de Jesus. O segundo enredo da história é o período do ministério de Jesus. E o último, a última cena, é o período que vai até a sua ascensão, a sua subida ao céu, a sua assunção ali, né? Então ele fala que a história da redenção tem 3 cenas, né? A preparação para a vinda de Cristo, o anúncio, o ministério de Jesus terreno e a sua ressurreição e assunção ao céu. Ele mostra os judeus e gentios, como essa relação para Lucas dos judeus e gentios. Ele diz que não existe uma descontinuidade entre a teologia judaica com a teologia cristã. O que existe é uma ressignificação, né? Uma ressignificação. Outra ideia aqui é a parcialidade invertida, perdão. A ideia da parcialidade invertida. Essa é uma palavra que Elade usa.
parcialidade invertida. Pode até colocar aí no seu vocabulário. O que quer dizer essa parcialidade invertida? Em que o evangelho parece ser especificamente para os pobres, os desprezados e os menos favorecidos, mas não é, entendeu? Então ele mostra isso, essa parcialidade, né, de ser parcial, mas de forma invertida, né? Os dois volumes de Lucas e Atos, né, portanto, contribuíram em vários aspectos com uma perspectiva distinta, né, dentro do pensamento do Novo Testamento. Lucas oferece uma teologia da salvação de longo alcance, que é firmemente alicerçada na experiência da igreja, à medida que cumpre sua vocação para ser instrumento da missão contínua de Jesus para todas as nações, né? Então ali ele mostra, na verdade de Lucas, o ministério da missão de Cristo, de alcançar os pobres, os menos favorecidos, os samaritanos, através do agir do Espírito Santo, né? Então essa missão é levada a cabo pelo plano e pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da oração, beleza? Então essa aí, em Lucas, nós temos que ter o que em mente? A parcialidade invertida, que ou seja, o evangélico alcançando de maneira firme os menos favorecidos, que Lucas ele usa a teologia da história da redenção, né? E ele que ele dá ênfase ao Espírito Santo e à oração, beleza? Então agora, próximo encontro, nós vamos falar sobre um pouco mais sobre o Evangelho de João, beleza? O quarto Evangelho. Um forte abraço, fica na paz de Cristo, né? E vamos aí com a ajuda do Espírito Santo e oração aprender mais essa palavra de Deus, amém? Forte abraço.